Oi, gente, tudo bem? Venho aqui fazer um vídeo hoje para vocês, para falar um pouquinho dos quimioterápicos, tá? A gente vai estar complementando o vídeo anterior, onde eu falei sobre os antibióticos, né? Bom, eu selecionei 3 dos quimioterápicos para poder falar aqui. E nós vamos começar com as sulfas, depois nós vamos falar das quinolonas e depois nós vamos falar do nitrofurano, tá bom? Lembrando que, igual eu falei no vídeo anterior, os quimioterápicos são aqueles produzidos sinteticamente em laboratório. Então, ele não possui fragmentos de outros micro-organismos para sua produção, tá? Então, vamos começar a falar da sulfa, certo? A sulfa ela é de amplo espectro de ação, então ela consegue atuar em bactérias gram-positivas e negativas, toxoplasma, em coccidídeos e alguns protozoários, tá bom? Ela é bacteriostática, então ela paralisa o metabolismo da bactéria, ou seja, ela é um antimetabólico, tá? Então, ela paralisando o metabolismo da bactéria, não consegue se ter a conversão e a produção de ácido fólico e assim não consegue se ter a transformação em RNA e DNA da bactéria. Então, ela impede esse desenvolvimento metabólico do micro-organismo, tá bom? Que está acometendo o animal. Quando você se quer um efeito bacteriostático, quando você se quer um efeito bactericida, você também pode estar utilizando esse fármaco. Mas para você se ter um efeito bactericida, você tem que utilizar associações que potencializam o fármaco, ou então você pode fazer o uso em altas concentrações, em alta dose, certo? Mas tem que tomar cuidado com isso, porque quando você usa um fármaco em alta dose, você tem efeitos adversos maiores. E a porcentagem desses efeitos acontecerem são maiores, né? Então, vamos lá. Como que acontece esse efeito? O efeito tóxico agudo, ele acontece por conta da aplicação rápida endovenosa ou então da alta dose utilizada nesse animal, da alta dosagem utilizada desse animal, certo? Então, aí você vai ter emese, você pode ter diarreia, né, nesse animal. Você pode ter febre, que é hipertermia, né? Você pode gerar todas essas complicações, excitabilidade. E quando você se tem o uso crônico desse fármaco, então você vai ter uma toxicidade crônica, onde ela afeta os túbulos contorcidos renais e aí você tem toda uma alteração de caráter renal, onde você tem diminuição da micção, hematura, cristalura, né? Você tem todas as alterações de caráter renal, anorexia, entre outras alterações aí que podem vir a estar presentes, tá bom? Ela é um fármaco que geralmente, quando associado com o trimmetoprim, ele aumenta o seu potencial de ação. Então, o trimmetoprim é um dos fármacos utilizados para aumentar esse potencial de ação, tá? Ele é bastante utilizado para infecções de pele, trato gastrointestinal, infecções de sistema respiratório, infecções do sistema renal, porque ele atua também nos túbulos contorcidos, por isso que o uso crônico dele, o uso exacerbado, né, por um tempo prolongado, causa essas alterações renais aí também, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho das quinolonas, né? As quinolonas, gente, elas possuem 4 gerações. Então, nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira são das fluorquinolonas, tá?
A segunda entra a ciprofloxacina, onfofloxacina, e nós temos a terceira e a quarta geração também, onde que a quarta geração ela é bastante utilizada para combater bactérias anaeróbicas, tá bom? Mas tem que lembrar que conforme você aumenta a geração, você aumenta também o espectro de ação e você aumenta também os efeitos tóxicos, né? E a resistência também do animal, porque geralmente quando você utiliza, já chega nas quinolonas de última geração ou de terceira geração, é porque o de primeira e segunda já não está fazendo efeito. Então, os mais utilizados são os de primeira e segunda geração, tá bom? Elas conseguem, esse fármaco, ele consegue atingir todos os tecidos do organismo, tá? Então, ele consegue pegar as bactérias de qualquer tecido do organismo, tá? E ele, geralmente, ele é utilizado com associações também, mas tem que ter um cuidado com associações que se faz com esse fármaco, tá? Porque dependendo da associação, você pode causar toxicidade do sistema nervoso central, você pode causar excitação do sistema nervoso central, você pode diminuir a capacidade, o efeito, né, das quinolonas. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de associação que causa essa diminuição do efeito da quinolona, né? É o uso da quinolona, de uma quinolona, associado com um vitamínico, né? Ou então fármacos que possuem alta concentração de ferro, zinco, entendeu? Então isso faz com que tenha uma queda, né, do efeito da quinolona, tá bom? Os nitrofuranos, gente, ele é um fármaco utilizado tanto para bactérias positivas e negativas, tanto quanto para fungos e também para alguns protozoários, tá? E ele pode ser tanto bacteriostático quanto bactericida. Vai variar da quantidade que você vai usar, né? Da quantidade de dose, de dosagem, o tempo que você vai estar utilizando esse fármaco, tudo isso pode alterar esse efeito, né, dele ser bactericida ou bacteriostático. Ele pode causar toxicidade também, tá? Então, isso também entra aí nesse sistema de quantidade de dose, dosagem, tempo que você vai utilizar, tudo entra, tá bom? Lembrando aqui, gente, desculpa, vou voltar um pouquinho nas quinolonas. As quinolonas, elas devem ser evitadas de serem utilizadas em animais filhotes, porque ela tem atração pelo cálcio. Então, se ela tem atração pelo cálcio, ela puxa o cálcio dos ossos, ela pode depositar esse cálcio em outros tecidos, porque ela pega todos os tecidos do organismo, né? E além de que esse animal, ele já está debilitado, você vai retirar o cálcio dele, né? Ele vai ter um desenvolvimento muito ruim, né? Ele pode depois desenvolver e ficar com problemas ósseos, né? Com ossos fracos. Então, tem que ser evitado de ser utilizado, tá bom? E o uso dele exacerbado também faz alteração na espermatogênese, né? Então, pode acontecer problemas aí no desenvolvimento dos espermatozoides, né? Desenvolvimento fetal também. Ele atravessa a barreira hematocefálica e placentária também, né? Então, assim, também deve ser evitados em fêmeas prens, até mesmo por conta desses problemas aí que eu acabei de citar. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. E, assim, o intuito de fazer esses 2 vídeos que eu fiz é para poder orientar, né, e pedir para vocês não medicarem seus animais de forma que não tenha acompanhamento médico veterinário e muito menos de forma errada, entendeu? Porque às vezes
tem médicos veterinários que passam o fármaco corretamente, vamos supor que passa um antibiótico ou então um quimioterápico para você dar por 15 dias. E aí você dá 3 dias certinho, e aí depois você começa a dar um dia sim, um dia não, aí dá uma vez no dia, sendo que é 3 vezes no dia, esquece, deixa, aí depois de 3 dias volta a dar. Então, quando você faz isso, você causa uma resistência do micro-organismo que está cometendo seu animal, né? E aí, depois, quando vai ver, a gente tem que ter o uso de fármacos de gerações maiores, mas de gerações mais que tem um espectro de ação maior, né? Por exemplo, os mais conhecidos são os de primeira e segunda geração, né? Que são os mais usados, por isso que a gente fala os mais conhecidos. Aí não faz efeito, tem que pegar e dar um fármaco de quarta geração. E aí, se der um fármaco de quarta geração e aí der de forma errada, entendeu? E aí pegar resistência, e aí o que vai usar depois, né? E fora os efeitos colaterais também, que é provocado nesses animais quando se faz o uso indevido, né, dos fármacos. Então, gente, tem que tomar um cuidado bastante aí, é bem sério isso, tem que tomar bastante cuidado com medicações, tá, farmacológicas. E é isso, sempre está fazendo acompanhamento com o veterinário do seu animal, tá bom? E fazer as medicações de forma devida e correta, tá bom? Muito obrigada, gente, pela atenção e eu espero vocês no próximo vídeo.